Uma senhora de 90 anos de idade, da cidade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões na cidade onde essa mulher residia. Ele se encontrou com ela e ela lhe relatou o que viu. Ele anotou tudo, mas achou aquilo muito estranho e guardou a profecia numa gaveta. 30 anos depois, ele decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável e uma cristã fervorosa, com boa reputação na igreja e na comunidade local. Eis o que ele viu. Viu os tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a Terceira Guerra Mundial. Vi os eventos com meus olhos naturais. Vi o mundo em forma de um globo e vi todos os países da Europa. Vi a Escandinávia, vi a Noruega. Vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus e antes da última calamidade. Calamidade esta que nunca a humanidade experimentou. Ela mencionou 4 ondas de acontecimento que antecederiam a volta do Senhor Jesus. 1. Antes de Jesus retornar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá uma détente, termo francês que indica uma flexibilização em relações tensas, especialmente em uma situação política. Haverá como nunca houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente e haverá muitos anos de paz. Lembre-se que ela viu isto em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge. Neste tempo de paz, haverá o desarmamento de muitas nações e também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera que uma guerra possa surgir. 2. Os cristãos ficarão mornos como nunca antes e se desviarão do verdadeiro cristianismo vivo. Os crentes não quererão mais ouvir pregações penetrantes, não vão querer ouvir mais, como antigamente, sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas, que será prosperidade e felicidade. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu dessa maneira. As igrejas e as casas de orações ficarão cada vez mais vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente, com temas como tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos onde deveriam haver pessoas para ouvir do arrependimento e do avivamento. Isso aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus. 3. Haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. Não creio que o conceito de viver junto sem se casar existia em 1968. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem e a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Esse tipo de coisa invadirá a igreja e os justificaremos, até mesmo pecados contra a natureza humana. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis como nunca antes visto. Naquela época, a TV era recém-chegada na Noruega. Os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros, e as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV.
Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Ela não conhecia a palavra canal como nós conhecemos hoje, por isso falava em estações de TV. As estações serão muitas como são hoje as emissoras de rádio e serão repletas de violência. As pessoas usarão as estações de TV para se divertirem. Veremos terríveis cenas de assassinatos e de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV, coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas. Naquela ocasião, protestei e disse que havia um parágrafo em nossa Constituição que proibia esse tipo de coisa. E então a idosa me disse: acontecerá e você o verá. Tudo o que temos de bom desaparecerá e toda a indecência sexual aparecerá diante dos nossos olhos. 4. Gente de países pobres invadirá a Europa. Em 1968, não havia esse tipo de imigração em massa de outros países. Virão para a Escandinávia e para a Noruega. Serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Grande Guerra. Então se completará a medida de nossos pecados. Eu, Minos, protestei quanto ao tema da imigração, porque não entendi esse assunto naquela época. A mulher chorava e dizia: eu não verei essas coisas, você sim. Então, Jesus voltará de repente e começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta. Ela viu a guerra em sua visão. As guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de criança comparada ao que virá e se encerrará com uma bomba nuclear. O resultado é que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes, como a América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Consequentemente, restará apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas o tratarão com a mesma dureza com que foram tratadas pelos ricos. Fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus, e nada do que vi vai de encontro ou entra em choque com o que a Bíblia diz. Aqueles cujos pecados foram perdoados e têm Jesus como Salvador e Senhor, estará seguro. O relato foi originalmente transmitido de Israel para amigos nos Estados Unidos. Foi enviado por uma obreira cristã norueguesa chamada Ragna. Ragna comenta numa nota de rodapé que foi traduzida do dinamarquês. Ela diz ainda que Emanuel Minos, o evangelista mencionado no relato, era o vizinho de uma amiga dela em Oslo. Ouvi suas mensagens quando era jovem, meus pais o conheciam, ela diz. Por temor em passar adiante falsas profecias, diligentemente pesquisei o tema aqui apresentado. Demorei para publicar até que a permissão me foi dada por Ragna, em Israel. Em meu contato com ela, assegurou-me que os relatos são verdadeiros e confiáveis. De fato, ela relatou que o primeiro relato foi publicado num periódico cristão norueguês. Em minhas pesquisas descobri que o primeiro relato foi também publicado numa revista cristã da Alemanha. O site do Dr. Emanuel Minos está atualizado e pode ser acessado para que se confira. Ainda que o idioma do site seja norueguês, a mesma história dessa mulher está ali em inglês. Ragna se dedicou em buscar a veracidade dos fatos e declarou: não faço objeção de que você publique. Tem que ser agora
ou nunca.